Então tá, vamos começar agora o módulo 2, né? O módulo 2, eu trouxe para vocês algumas informações a partir desse livro aqui, ó. Vou mostrar na tela, tá? Esse livro a gente encontra, tá invertido aqui, a gente sabe, né? É Dificuldades de Aprendizagem de A a Z, um guia completo para os pais educadores. Esse livro eu encontrei aqui na biblioteca mesmo da escola. Então, se você tiver ali na sua escola uma biblioteca, não são todas que tem, né? Dá uma buscadinha lá, porque tem bastante coisa interessante, de uma maneira escrita, assim, bem didática, bem fácil para a gente poder demonstrar, inclusive em reuniões com equipe pedagógica, com os pais, conselho de classe, às vezes a gente pode fazer uma fala para orientar professores, às vezes em professores novos, às vezes em professores de unidades particulares, né, de instituições particulares. Então a gente consegue dar um panorama um pouco mais aprofundado, né, na percepção dessas crianças dentro da sala de aula. Em primeiro lugar, através do que eu consegui extrair desse livro, a gente vai comentar sobre a escrita dessas crianças. Então, quais seriam os sinais de alerta em casa para os pais e na escola para os professores? Com relação à escrita, quando você observa que uma criança antipatiza com a escrita, ela recusa escrever no caderno, ela recusa a realizar atividades de registros, em avaliações, em atividades mesmo de rotina. Às vezes a gente acha que a criança está com preguiça, está com sono, mas de repente pode ter algo mais profundo ali naquela recusa, né? Pode ser uma dificuldade que a gente não consegue identificar logo de início, mas na sequência a gente vai percebendo com a repetição e a frequência dessa recusa que tem alguma coisa atrapalhando o desenvolvimento dessa criança, já é um sinal de alerta, né? Aqui os trabalhos escolares. Então vamos pensar numa criança um pouco mais velha, quinto ano, sexto ano, que não teve oportunidade de passar por uma avaliação ainda no ensino fundamental 1. A gente percebe trabalhos escolares incompletos, trabalhos escolares, ainda que sejam em ambientes virtuais, incompletos, com pouca estrutura de harmonia na hora do formato, na hora da escrita, na hora da montagem, na organização de imagens, quando a gente percebe uma desorganização mental e visual dessa criança, a gente já começa a refletir sobre, num período de maturidade já consolidado, que aquela criança ainda apresenta algumas características muito rudimentares de organização de trabalho, né? Aí, quando está no processo de alfabetização, dificuldade para recordar as formas das letras e dos números. Ah, prof, o 3 é para lá ou para cá? Como é que é o 4? Como é que é o 8? Não consegue realizar o número 8, não consegue realizar a letra H, é difícil, a letra J, porque tem que ultrapassar a linha, né, na parte de baixo da pauta, é difícil também. Às vezes inverte as letras, às vezes inverte os números, demonstrando assim uma maturidade muito rudimentar com relação à lateralidade, a escrita espelhada, a gente já nota que ela perdura, porque às vezes no início é normal uma escrita espelhada. Mas quando a criança passa muitos anos, né, com o desenvolvimento neuromotor um pouco mais atrasado, a escrita espelhada permanece, é um sinal de alerta. O espaçamento desigual entre as letras e as palavras. Às vezes as crianças escrevem tudo emendadinho, às vezes escreve uma letrona grande, uma palavra aqui, outra lá no final da linha. Ou então a gente indica que é para escrever a partir da margem no caderno, a criança não respeita a margem, ela não entende aquela noção espacial, aquele enquadramento, né? Ou então ela escreve palavras omitindo algumas letras e ela não se dá conta desses erros. Quando você identifica, mas o que está faltando aqui? Não sei, lê o que está escrito, lê a palavra mesmo faltando aquela letra, ela não faz aquela decodificação e aquela codificação de uma maneira adequada. Então, são sinais que a gente, enquanto professor, percebe. Provavelmente a gente vai perceber esse tipo de sinal mais evidente na escola, e numa reunião com a família a gente pergunta, em casa como é que é? E às vezes a mãe confirma e você fala, tá, vamos esperar para ver se isso persiste, a gente muda alguma estratégia, a gente muda o tipo de metodologia. Se essas características se perdurarem, a gente já começa a pensar em algum tipo de transtorno que está aparecendo por aí. E uma coisa que é interessante também,
que quando a gente recebe, porque o meu departamento é de apoio à inclusão, então a gente faz a inserção das crianças nas salas de recurso e encaminhamentos que foram necessários, outros também, né? Quando eu chego na sala de aula, eu sempre peço para a professora me mostrar os cadernos dessa criança, principalmente de língua portuguesa e matemática. Eu gosto de ver e eu falo sempre para ela: olha, eu quero ver também de uma ou duas crianças outras que têm um desempenho diferente, melhor ou pior, para que eu possa ter um parâmetro de comparação. Às vezes eu percebo que as professoras acham estranho o meu pedido. Algumas vezes elas não. Eu preciso pedir duas, às vezes três vezes. Prof, lembra que eu pedi a produção? Eu preciso, porque eu fico lá na sala, tem um tempo, né, para ficar, geralmente 1 hora. E enquanto eu observo todo o funcionamento da turma, todo o trabalho da professora, todo o funcionamento daquela criança naquele contexto, na interação com colegas e tudo isso, eu fico ali sentada e vou olhando esses cadernos. Então, eu percebo que às vezes ela não entende qual é a função. E, na verdade, é uma função que a professora deveria fazer, né? Porque são pistas muito claras para a gente do desenvolvimento daquela criança. Tem crianças que eu olho o caderno e falo, cadê o transtorno? Eu não estou vendo esse transtorno aqui. Vamos supor que é um TDAH, né? Mas ela faz as cópias bonitinho, não falta letra, tem uma organização perfeita. Aquilo vai, eu vou olhando de outras crianças também, nesse nível de comparação, eu vou observando muitas coisas. Como que é a letra, que letra que essa criança usa? É só caixa alta, ela mistura as duas, ela consegue ocupar o espaço da folha. Como que são as produções? Tem muitas tarefas que ela começou a copiar e não terminou, ou que ela copiou e não resolveu o exercício. Então, isso tudo, para mim, eu tenho que ver isso tudo em 1 hora, mas o professor tá todo dia com a criança ali. E esse nível de conhecimento da criança é muito importante para o planejamento que vem depois, porque a gente começa a ver ali aonde essa criança precisa ser trabalhada. Se eu, pegando uma criança, vendo ela uma vez durante 1 hora, consigo ter várias percepções, então quanto mais o professor, se ele conseguir observar todos esses sinais aí de alerta. Justamente. Ainda que no módulo 2, a gente vai comentar sobre os sinais de alerta em casa e na escola com relação à leitura. Às vezes as famílias saem com as crianças na fase de aprendizagem, vamos fazer uma comprinha no mercado. A criança, quando aprende a ler, ela começa a ler todos os rótulos, ela começa a ler todas as placas, ela quer ler para a mãe, ela quer uma listinha de mercado para encontrar os produtos na prateleira, né? É uma produção ativa de leitura, onde a criança percebe o comando que ela já vai desenvolvendo para dominar aquela leitura. E quando a criança não faz isso, né? Quando a criança confunde as letras, quando a criança não identifica se é um B, se é um D, se é um P, se é um Q, a gente já começa a perceber, por exemplo, na letra script minúscula, realmente, a gente não pode inserir logo de cara para uma criança. A gente vai começando com a caixa alta. Na caixa alta, a gente pode usar alfabeto móvel. Na caixa alta, a gente vai usar uma escrita. A gente vai usar manipulação de materiais para construção dessa letra, massinha, lixa, enfim, vários objetos que a gente pode ter ali para a construção da letra. E se a criança, apesar de ter passado por esse processo, não consegue dominar a diferenciação dessas categorias de letras, aí já é um sinal de alerta, né? Quando a criança começa a aprender a ler, ou então ela já adquire um ritmo na leitura, ela volta lá no início da mesma frase que ela leu, continua lendo, não se percebe, não nota, não tem uma consciência fonológica desenvolvida para entender que ela estava lendo e está repetindo a leitura, ou seja, mostra que ela não está interpretando o que ela está lendo, que ela está lendo de forma mecânica e às vezes sem entonação, sem sinal de pontuação e sem compreensão da leitura, né? Quando ela inverte palavras na leitura, por exemplo, a gente trabalha as sílabas das palavras, e aí a gente vai unindo as sílabas. Aí se a criança tem uma palavrinha lá, tipo mala, e ela naturalmente, no entendimento dela, ela lama, ela troca as sílabas, a gente já começa a observar com um pouco mais de atenção.
ela tem dificuldade quando temos momentos de leitura compartilhada. A professora lê algum contexto, lê um texto, lê uma frase, lê uma ideia, uma quadrinha, uma parlenda, e aí pergunta para a criança: o que você entendeu? E a criança joga uma informação aleatória, assim, que não tem absolutamente nada a ver com aquele contexto. Aí você pode até perguntar: mas aonde está essa informação que você me falou? E que parte da historinha que a prof leu que você viu isso aqui? Ah, não, não, então, e aí repete aquela mesma ideia original sem focar no texto, inclusive quando você lê, ou quando você, por exemplo, se você lê uma historinha que tem vários animais, aí você pergunta para a criança: quais os animais que apareceram na historinha? E aí ela joga planta, joga brinquedo, não joga animal, ou então ela não consegue identificar olhando para as palavras, os nomezinhos dos animais, já estando numa fase alfabetizada. Também já é um ponto de observação importante, né? E quando a leitura é muito mecanizada, muito robótica, a gente diria, né? A criança lê silabadamente, a gente fala ler silabado, ela vai ler pedacinho por pedacinho, pare, pense, lê aquele pedacinho, pare, pense, lê aquele pedacinho. O caminho neurológico que ela está fazendo para a leitura acontecer está cheio de pedrinha ali, né, Ione? A gente precisa prestar atenção nesse caminho. Então, e às vezes lê silabado, mas interpreta. Né? Eu já peguei criança que lê super silabado, e daí, porque eu dou uma sondagenzinha, né? Quando eu vou observar, eu faço uma sondagem, ele lê e resolve. Daí eu penso assim: meu Deus, foi tão silabado, será que ele vai compreender? E às vezes compreende. E outras vezes tem uma leitura até fluente, e daí não sabe o que fazer. Porque às vezes presta tanta atenção em conseguir ler que o cérebro não dá conta de entender o que ele está fazendo. Então é no mecânico, é um esforço muito grande para conseguir decodificar aquele sinal, e aí quando você pede o sentido da leitura, a criança não aprendeu, ela não entendeu. Então, no processo de leitura, algum bloqueio aconteceu, algum caminho sináptico não ocorreu, que a leitura não aconteceu de maneira completa, né, naquela criança. Então, são sinais que a gente vai percebendo, e é importante a gente perceber a frequência desses sinais e a persistência desses sinais. Se acontecer um dia de uma maneira isolada, às vezes a criança está cansada, com sono, está doente, enfim, pegou uma gripe, né? Tudo bem. Agora, se aquilo vem persistindo, vem se agravando e ela não vem recuperando, não vem rendendo, a gente tem que prestar bastante atenção. E agora vamos falar ainda, né, dos sinais de alerta com relação à matemática, tá? Matemática é um conhecimento científico assim que as crianças, vamos dizer assim, intuitivamente, elas sabem, mas elas não sabem que sabem. Né? Então a criança calcula, quando sobe numa árvore, ela calcula a altura do pulo que ela vai descer, que ela vai pular, ela calcula a força do pé para chutar uma bola, ela calcula o tempo que ela vai ficar subindo no escorregador e descendo, ela calcula uma corrida quando vai apostar uma corrida. Então a criança calcula, ela tem essa naturalidade de cálculos, de estimativa, ela tem percepção do ambiente, percepção do tempo, percepção demora muito, demora pouco, foi muito rápido, foi muito longo, ou foi muito lento. Aí quanto tempo falta, né, para o lanche, quanto tempo falta. Então ela tem essa noção matemática, mas essa noção sozinha não dá conta dos conteúdos matemáticos. A gente vai introduzindo conhecimento científico e vai aprimorando isso. Mas, às vezes, a criança não apresenta essa estrutura, né, de noção de raciocínio, de compreensão da lógica da matemática. Então, por exemplo, quando a criança não tem a lateralidade desenvolvida e ela mantém essa dificuldade, a gente já imagina que existe um problema neuromotor. Se ela não consegue definir qual é a dominância em relação à mão direita, à mão esquerda, para escrever, tem criança que você pede para escrever, ela pega o lapisinho com a mão direita, depois ela vai continuar, ela troca o lápis de mão. Aí na próxima linha ela troca o lápis de mão de novo. Ela não definiu essa dominância, ela não sabe dizer qual é a facilidade, qual é a mão dominante para ela escrever.
ou então é a própria lateralidade mesmo no ambiente de educação física, de brincadeira. Agora a gente vai pular para a direita ou para a esquerda, não consegue administrar nem reter no corpo qual é a direita e qual é a esquerda. Com relação à quantidade, as noções temporais, dia e noite, o ontem, o amanhã. Se você quer, por exemplo, você vai dar um papel para a criança e você vai dar uma tinta. Ela quer pegar o pote inteiro de tinta para pintar um pedacinho pequeno de papel. Essa noção de quantidade é muito difícil para ela, ela não consegue dimensionar essas composições de quantidade, né? E de noção temporal também. Ela tem dificuldade de organizar e planejar uma atividade. E a gente percebe isso na mochila da criança. Então, você vê uma mochilinha de uma criança toda desorganizada, os lápis fora do penal, o material, caderno grande, agasalho, quando você. Caderno pequeno, espaço grande, caderno grande, a criança pega o agasalho e vai colocar dentro da mochila, e o agasalho é maior que a mochila, ela fala, não, prof, mas cabe. Né? Aí você fala, tá, vamos dobrar pequenininho para ver se cabe. Olha o tamanho, será que cabe? Ah, é verdade, não cabe. Então você precisa estar conduzindo de uma maneira muito concreta para que essa criança consiga perceber algo que naturalmente, por uma estimativa, ela já deveria compreender que não ia dar, né? Então, com relação à organização, a gente observa a organização dos movimentos do corpo, a gente observa a organização do material da criança, a gente observa a organização do espaço que ela ocupa, carteira, mesa, garrafinha de água, como que ela dispõe as coisas sobre a carteira quando vai escrever. Tudo isso é questão de organização, de lógica, de espaço-tempo. Então, se a criança já demonstra muito problema com isso, é muito complicado para ela se organizar, ela já, né, nos dá algumas pistas. Então, se você fizer esse trabalho de dividir por etapas o que ela tem que executar naquele momento, já ajuda bastante. Então, vamos supor uma atividade que é um texto, ou um recorte cola, ou uma construção de um objeto numa robótica que é muito complexo. Você fala, você vai fazer esse pedaço, você entrega as 4 peças que ela vai usar para ela cumprir aquela etapa com aquelas peças. Então, se você quiser ensinar uma criança através do alfabeto móvel, não recomendo que essa criança que demonstre essas características fique diante de todas as letras do alfabeto. Você escolhe aquelas letras que são as letras da palavrinha que ela precisa montar e mais 2 aleatórias ali só, para ela conseguir, através daquela pequena quantidade de informação que ela está recebendo, cumprir aquela etapa do processo. Isso é necessário para a criança que demonstra já uma característica que pode ser um tipo de transtorno, né? E assim, os jogos, né? Os jogos são o nosso grande aliado, tanto em casa quanto na escola, no ensino regular, na sala de recursos, em qualquer ambiente. Um jogo, ele proporciona para a criança diversas aprendizagens, diversos tipos de desenvolvimento nas mais variadas habilidades que ela precisa ter. E se você percebe que a criança não gosta de jogar, não quer jogar, não se interessa por jogo, não compreende as regras, se irrita no meio do caminho, joga o tabuleiro, ou tenta fraudar alguma partezinha, enganar um coleguinha, ou se cansa logo do início, você já. Mas por que não quer jogar? O que está acontecendo? Ah, é difícil, prof, é difícil, é difícil. A criança às vezes se queixa, é difícil. Tá, então nós vamos jogar só um período curto, nós vamos jogar um jogo mais simples, nós vamos fazer um quebra-cabeça com peças maiores, nós vamos fazer uma atividade assim que seja um jogo mais lúdico de corpo, não só de tabuleiro, para desenvolver nela estratégias para ela conseguir concluir a etapa e concluir a atividade. Porque uma criança que tem um transtorno, além dela ter essa dificuldade de dividir na mente as etapas do processo de execução daquela brincadeira ou daquela tarefa,
ela também não consegue perceber quando termina, ela também não consegue sentir a satisfação de quando realizou o todo, porque o todo para ela é uma coisa muito difícil de ela compreender, dela dimensionar. Então a gente tem que apontar a conclusão da tarefa, apontar a concretização daquele todo, apontar que o jogo terminou, que ela ganhou ou que ela perdeu, mas estar acompanhando ela nas diversas etapas desse processo. Isso é muito importante, a criança se sente parte daquela atividade e não só receptora de uma demanda do professor, de um conteúdo que ela não consegue cumprir e que vai causar muita frustração, né? Para os pais é importante esse olhar também. Se você pede para uma criança arrumar uma mesa para jantar, por exemplo, e ela se confunde, o que eu ponho primeiro, coloca o prato, não coloca a toalha, sabe? Então você vai, separa o que a criança tem que fazer, coloca primeiro na sequência as coisas que ela vai produzir, e aí ela vai acompanhando por etapas até estar tudo pronto. Então a família precisa ter essa noção de partes, de sequência, ao invés de falar, não, mas ele não consegue, não adianta pedir, porque ele não consegue, tá? Ele não consegue o todo, ele não consegue desmembrar mentalmente, não tem abstração suficiente para isso e não tem uma potência neurológica naquele momento para conseguir dar conta disso. Mas a gente faz o caminho para a criança e ela vai cumprindo aí, ela vai conseguir concluir, sim. Então, agora, ainda nos sinais de alerta, nós vamos comentar sobre a coordenação motora. Coordenação motora é um sinal de desenvolvimento cognitivo muito importante, né? Tanto é que quando a gente recebe essa criança com os transtornos na sala de recursos, principalmente com TDAH e esses transtornos funcionais específicos, o nosso primeiro foco é desenvolver a psicomotricidade dessa criança. É através da psicomotricidade que a gente consegue captar muitas coisas das necessidades especiais que essas crianças apresentam e dar um impulso no desenvolvimento cognitivo dela. Então, vamos lá. Não é raro você receber crianças na sala de recursos, às vezes você que é professor de educação física, é professor de arte, que você é professor das atividades que exigem um pouco mais do corpo, você percebe uma desorganização corporal daquela criança. É uma criança estabanada, é uma criança que derruba, é uma criança que não tem, como eu já falei, né, uma organização de espaço. Quando você está na quadra, é uma criança que corre de um jeito meio desengonçado, a pisada dela não é harmoniosa, na hora de pular ou arremessar, ou então na hora de fazer alternância de movimento, usar os braços e as pernas de maneira complexa, ela não consegue juntar tudo, então você já fica atento, né, com essa questão da harmonia do corpo, que a coordenação motora dela ainda não está desenvolvida e adequada para a idade que ela se encontra. A gente tem sempre que ter esse olhar, né, na relação com o desenvolvimento da criança, a faixa etária que ela está, como que a maioria, claro, cada um com as suas especificidades, mas como que a maioria se desenvolve naquela atividade, dentro daquele contexto, e como aquela criança que apresenta um transtorno ou que sinaliza alguma coisa demonstra suas dificuldades, né? E aí a criança que em casa não consegue se vestir, tem dificuldade com os botões, tem dificuldade com zíper, com presilha, não amarra o tênis. A gente ensinava as crianças a amarrar o tênis antigamente, né? Agora inventaram, agora, já faz um tempo, né? Os tênis com velcro, e tudo bem tênis com velcro, mas aí às vezes eu falo, e aí, vamos amarrar o tênis? Ah, não, eu não vou mais usar o tênis de cadarço, eu vou usar o velcro. A minha mãe vai comprar aquele outro. Às vezes vale a pena você investir um tempo ensinando aquela criança a amarrar o tênis, e aí a gente faz esse trabalho na sala de recursos, por incrível que pareça. Não só de amarrar o tênis, mas de fazer alinhavo com linha, que é a coordenação motora fina, né? O caminho que o cadarço tem que fazer no tênis, tudo isso é desenvolvimento psicomotor, cognitivo, tudo isso a gente entra nas funções executivas, né, que é muito importante, que é a base de todo o desenvolvimento ali para poder render, para poder acompanhar, né, o ensino regular. Bom, as crianças, às vezes, muita falta de habilidade manual, quando você entrega uma raquete, uma bolinha menor, para ela ter um pouco mais de domínio, um pouco mais de equilíbrio, ela já demonstra muita dificuldade. Na hora de recortar papéis, na hora de recortar a massinha, na hora de manipular a massinha, os acabamentos, a finalização, você vê que a apreensão manual da criança, ela não é adequada para o material que ela está usando. Às vezes ela aperta demais, às vezes o lápis quebra a ponta quando vai escrever, ou então falta força na hora de apontar o lápis. Tudo isso demonstra uma dificuldadezinha que pode sinalizar, né, um tipo de transtorno. E na hora da escrita, né, quando você percebe um padrão de escrita desorganizado, hora muito grande, hora muito pequeno, ou então uma caixa alta que ultrapassa os espaços, né, determinados ali na pauta, no caderno, e você tenta reduzir, ou então você tenta dizer que a escrita, né, é da esquerda para a direita, de cima para baixo, é uma orientação que a gente dá, ou então a criança pega o caderno e ela vira de todo lado, folha aleatória, escreve sem sequência, ou então escreve de ponta cabeça no caderno, ela não entende como funciona o caderno, ela não consegue perceber a sequência de frente, verso, de cima para baixo. Aí a gente já também começa a perceber, e tudo isso são informações que é importante a professora registrar
tanto num parecer quanto num anedotário, alguma coisa assim, porque são informações que vão fundamentar uma ficha de triagem, né, para a gente poder encaminhar essa criança para uma avaliação mais profunda para perceber quais as características que ela apresenta ali, que pode indicar algum tipo de transtorno. Porque também ela nunca apresenta isso isoladamente, né? Geralmente está junto com outros sinais, desses que a gente já viu nos slides anteriores, e a gente tem que pensar que hoje as crianças têm cada vez menos experiência psicomotora, né? Eles ficam muito nas telas, brincam um pouco em ambiente de ar livre, e isso também vai interferir nesse desenvolvimento. Seguimos? Então, ainda na escola, com relação à coordenação motora, existe um momento onde a criança começa a escrever e ela começa a definir a sua caligrafia, né? E a gente sabe que a escrita à mão é muito importante, porque é uma característica de individualidade, de subjetividade, de maturação neurológica, de descoberta da função social da escrita, né, de uma ferramenta de comunicação importante. Então, a gente insiste muito que a criança escreva à mão na escola. E a criança que tem um desenvolvimento normal, ela já vai definindo a letrinha maior, menor, né, com as perninhas do P mais compridinhas, né? Tem criança que gosta de fazer coraçãozinho no pinguinho do I, e assim a gente já vai organizando essa escrita, mas ela já vai se apropriando desse momento e ela já vai entendendo que aquela é a letra dela. E a criança que tem essa dificuldade de coordenação motora, na escola, ela não consegue esse momento. Ela fica um passo anterior a isso, no sentido de que ela parece que não desenvolve, ela não define qual é o traço. Ela não define a força, ela não define o sentido, é tudo muito irregular. Ora vai para a esquerda, ora vai para a direita, ora a letra é caixa alta. Tem criança que mistura caixa alta com script, tem criança que não consegue, por exemplo, assimilar. Não sei por que motivo, todos os nomes começam com letra maiúscula, o próprio nome não escreve com letra maiúscula, ela não entende qual é a função da maiúscula, ela não separa na mente dela uma diferenciação da maiúscula e minúscula, para ela tudo a mesma coisa. Então a gente já percebe que essa criança tem uma dificuldade e que essa dificuldade está relacionada a desenvolvimento neurológico, psicomotor, que pode ter características de transtorno. E a criança que ou copia e termina tudo muito rápido, e aí você pede para ela mostrar no caderno onde está determinada informação, ela não sabe apontar, ou aquela criança que olha no quadro e vai para o caderno e não consegue, professora, eu me perdi, professora, eu me perdi. Ela não consegue seguir na sequência porque ela não está entendendo a palavra que ela está copiando, ela não está vendo qual é a palavra que vem depois, porque ela não sabe o que ela escreveu antes. E isso é muito, como é que eu vou dizer, evidente na sala de aula. A gente percebe logo de cara quando a criança não consegue concluir uma cópia, e cópia é uma atividade importante, visomotora, é uma atividade de desenvolvimento cognitivo, ela não consegue terminar essa cópia, ela não entende, por exemplo, que o tempo que vai levar para copiar. Ela olha uma parte do quadro e fala, nossa, professor, mas eu não vou conseguir terminar até o fim da aula. E a gente está no comecinho dela, não, você vai conseguir. Ela não sabe o tempo que ela leva para escrever determinada coisa, ela não tem essa noção, ela não se apropriou disso. E às vezes ela se perde uma vez e na linha de baixo ela não consegue compreender que tem que continuar o texto e ela acaba desistindo. É muito difícil, eu não consigo, não vai dar certo, e aí ela começa a evitar e a gente insiste, e a gente acaba que tem uma criança que não registra. E aí o que a gente faz? A criança não registra. A gente registra, nós, enquanto professores, entendemos que a criança não registra. Às vezes, vale a pena insistir um pouquinho. Às vezes, vale a pena você, ao invés de dar para a criança registrar aquele texto lá no quadro, você pode dar aquele texto numa folha de papel e colocar na frente dela para ela copiar. Ou então você pode recortar aquele texto em pequenas frases e colar no caderno pequenas frases para ela, ir copiando as pequenas frases e ao final montar um texto. Porque às vezes a criança vai criando recursos para superar essa, entre aspas, deficiência, essa dificuldade. E aí ela vai aprendendo de maneira mental e vai correspondendo de maneira oralizada. E às vezes ela consegue reter algum tipo de informação
e a professora, na tentativa de flexibilizar aquele conteúdo e de favorecer o aprendizado da criança, acaba aceitando a resposta daquele conteúdo de maneira oral. Mas a gente pode insistir, sim, de uma maneira adaptada, e para isso nós temos métodos para fazer essa adaptação, para que aquela criança consiga, então, definir a sua letra, concluir o seu registro e ter visualmente o produto do seu trabalho. É importante que ela tenha no concreto que ela conseguiu realizar, que ela conseguiu concluir aquela atividade, né? Então vamos lá. Agora, nós ainda no módulo 2, nós vamos comentar sobre algumas características, tudo isso que eu estou falando está naquele livro que eu mostrei inicialmente, tá? Que podem nos remeter a algumas ações, que eu já comentei algumas no slide anterior, e agora a gente vai continuar com algumas ações que podem ajudar, né? Quando a gente percebe algum atraso no desenvolvimento, veja bem, a gente está falando de atraso que a gente percebe que são atrasos significativos, né? Porque a gente tem que entender que cada criança tem seu ritmo, cada criança tem seu momento de aprendizagem. Tem criança que lê com 5 anos, tem criança que não lê com 5 anos, e tudo bem. A gente vai adequando dentro de sala de aula, não temos todos os alunos iguais. A gente vai dentro de um contexto onde a maioria, vamos dizer assim, a maioria caminha mais ou menos junto, mas existem as diferenças de ritmo. Agora, quando você percebe que é um atraso significativo, que não é um déficit, entende? A criança fez toda a escolaridade dela, CMEI, depois fez o regularzinho e tal, e ela chega lá no 4º ano, ela não consegue se alfabetizar, não consegue ler, não consegue escrever com autonomia, a gente já começa a interpretar isso como um atraso, né? A gente tem algumas ações, né? Que nada mais são do que a maioria dos professores já fazem naturalmente, só que às vezes a gente percebe que os professores não fazem de maneira criteriosa, até de maneira formal. Estratégica, ele dá uma flexibilizada ali na hora, ele dá uma amenizada, vamos dizer assim, no processo, facilitando, né, a conclusão da atividade para aquela criança, mas isso não está planejado, isso não está lá, não está compartilhado com a professora da sala de recursos, ou não está combinado com a equipe pedagógica, com as outras professoras, porque isso vai impactar onde? Na avaliação dessa criança, numa reunião de conselho de classe, na aprovação no final do ano. Então é importante ter esses registros de adaptação, e para isso a gente tem documentos específicos, né, que é o nosso plano de atendimento individualizado. Mas então tá, vamos supor que você tem uma criança que você tenha lá com atraso de desenvolvimento. Você já vai naturalmente intensificar a instrução para essa preparação. Você vai explicar no geral o que tem que fazer para a turma, e para aquela criança você pode, claro, eu acredito que as pessoas façam isso. Você vai colocá-la sentada ao seu lado, ou você vai colocar uma outra criança sentada ao lado dela, ou você vai trazer atividade para ela de uma maneira diferenciada, de uma maneira mais simples, preparada, com mais condições visuais para ela poder fazer, ou então usando diferentes métodos, né? Por exemplo, você pode usar imagens, você pode usar vídeos para aquela criança fazer a mesma atividade, ou então, se a criança está no 4º, 5º ano, tem um texto para fazer, para aquela criança você vai reduzir a quantidade de texto, você vai reescrever aquele texto utilizando palavras mais simples, frases mais curtas. Isso tudo são processos de adaptação, né? Se aquele atraso ou aquele desempenho da criança é sempre inconsistente, ou seja, a criança tem um dia que ela faz bem, outro dia ela não faz nada bem, ela não consegue, não dá, você pode tanto mudar o ambiente, vamos dizer que o ambiente está mais agitado, dia que chove na escola, né? Dia que chove na escola, não sei o que acontece. A gente não consegue fazer as coisas dia que chove. Então, você pode tirar a criança da sala, levar ela numa biblioteca, numa sala mais privada, com a ajuda ou de outra criança, ou do estagiário, enfim. Você pode mudar o modo como as coisas estão acontecendo para ela.
você pode dar outros recursos para ela fazer, ou então você pode dar tipo um outro conteúdo. Vamos supor que a criança está numa aula de matemática, para ela é tudo muito difícil a matemática. Então a gente faz um processo de dar uma atividade de língua portuguesa, vamos supor que a criança consiga, mas que dentro da língua portuguesa tem um conteúdo de matemática. Isso vai exigir mais trabalho? Vai exigir mais trabalho, mas vocês já fazem isso, todas as professoras. E eu converso enquanto professora da sala de recursos, que eu chego no ensino regular e vou conversar com a professora, ela sempre fala, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz... Ótimo, é isso mesmo, é esse o caminho. Mas nunca aparece isso, entende? Não aparece no planejamento, não aparece na avaliação. E é importante aparecer, porque aí a professora do próximo ano vai continuar dentro dessa estratégia, vai conhecer aquele aluno, vai saber quais as características que ele tem e não vai depositar nele uma expectativa como se não tivesse nenhum problema, como se ele estivesse fluindo como as outras crianças. E nem sempre é assim que acontece, né? E assim, não é raro a gente encontrar crianças que perdem o interesse pela aprendizagem por conta dessas frustrações, por conta de comentários das professoras, das famílias, por conta de um olhar, às vezes, que a gente dá de decepção, né, de frustração. Puxa, de novo você não conseguiu, mesmo que seja carinhoso, mas de novo você não conseguiu. Então, as crianças começam a perceber e isso vai provocando um desânimo, vai provocando uma recusa em ir para a escola. Quando chega em casa, não quer falar sobre o que aconteceu, sobre o que fez, porque não fez, porque a professora não gostou, porque criticou, porque não deu certo ou fez errado. As crianças não querem saber se foram bem na avaliação, não querem saber quanto que vale aquele trabalho, não querem saber quanto que precisa para poder passar de ano. Elas se desvinculam do processo delas de ensino-aprendizagem e aí nada mais faz sentido, né? E se nada mais faz sentido, entra no obrigatório, entra no automático, e aí o rendimento é muito, muito pouco, né? Um rendimento muito pobre. Então, agora aqui, para a gente finalizar essa parte, né, dos sinais, a gente vai concluir agora com o comportamento ou problemas emocionais persistentes. Então, a gente percebe na criança raiva, hostilidade excessiva, ansiedade excessiva, depressão, comportamento escapista, fantasias ou devaneios. A criança está sempre falando de coisas fora do contexto da escola. Você está passando um conteúdo e aí ela levanta a mão, você pensa que ela vai perguntar alguma coisa do conteúdo, ela fala, prof, eu fui jogar futebol na China ontem. Já tive aluno que falava isso. Ah, meu Deus, como assim? Então, aí você não quer desvalorizar a fala daquela criança, você diz, olha, então tá, nós vamos continuar e depois que a gente terminar a aula, a gente conversa do que você fez no final de semana. Aí você vai conversar com aquela criança, ela repete essa informação. Não, eu fui jogar futebol na China esse fim de semana, mas você vai e pega o Globo. Você sabe onde fica a China? Sabe como é que faz para chegar na China? Não, mas eu fui lá. Aí você, opa, essa conversa está muito fora do nosso contexto, da realidade de qualquer pessoa, então já é um sinal de alerta, né? Ou então criança que tem assim uma vocação para viver no limite, né? Ela não tem noção do perigo, ou quando tem, ela não tem problema, ela se arrisca sem medo. Ela tem uma vontade de se pôr à prova, uma vontade de estar em situações de violência, de situações de agressividade, de um comportamento antissocial, de oposição. Então, são informações que, não isoladas e não no momento único. Essas informações elas vão estar sempre associadas às outras, da escrita, da fala, da oralidade, da compreensão, da recepção, né, de conteúdo, da coordenação motora, a gente vai compondo um quadro de informações dos comportamentos daquela criança. E, é claro, a criança que tem, né, um declínio na sua confiança, na sua autoestima também, a gente percebe como um efeito colateral da dificuldade de aprendizagem. Em algum momento, ontem mesmo recebi uma aluna nova, ela falou, prof, eu vim aqui porque eu sou fraca da memória. Ela já percebe, ela falou, não, eu sou fraca da memória. E eu coloquei um jogo da memória junto com 2 colegas, ela ganhou todo o jogo da memória. Mas como assim? Então ela assume, ela toma para si que ela tem uma deficiência e às vezes ela começa a se comportar de acordo com aquilo.
Tem criança que não tinha nenhuma manifestação de nenhum tipo de comportamento estereotipado. A mãe falou: ah, você é autista. Ela começou a desenvolver comportamentos estereotipados de autismo porque viu num seriado na TV. Então a gente percebe que são manifestações que a gente tem que ir neutralizando, conversando e ressignificando esses comportamentos das crianças. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as especificidades desses transtornos, né? Isso que a gente acabou de ver são sinais de alerta que podem estar apontando para um possível transtorno e que a gente não deve ver de forma leviana, né? Mas no conjunto da obra e num espaço de tempo que seja razoável, que a gente possa de verdade ver em várias situações aquelas coisas, aqueles obstáculos, aqueles comportamentos sendo repetidos, né? Então, são os sinais que a gente precisa observar. Os transtornos específicos, eles são um conjunto de sintomas, né? E esses sintomas aparecem nas atividades escolares, né? Dentro e fora de sala de aula, como a gente veio falando ali em várias áreas do desenvolvimento da criança, né? Então, ela começa a perceber obstáculos, começa a repetir, né, fracassos em determinadas atividades, e a gente começa a perceber que ali precisa de um trabalho maior, né, a gente se debruçar mesmo e propondo estratégias, objetivos que possam trazer uma superação desses obstáculos, né. O que a Lúcia falou, que é bem importante, é a gente documentar essas coisas. Muitas vezes eu chego nas escolas, vou conversar com os professores, né, para ver uma determinada criança, eles têm muito para falar daquela criança para mim, mas quando eu pego o caderno, quando eu pego as atividades, eu não vejo qual está sendo o trabalho, apesar da professora estar percebendo aquelas coisas, eu não consigo perceber ali no trabalho. E não que ela não esteja fazendo, mas na verdade não aparece no planejamento, o caderno tem as mesmas atividades que um outro colega tem, e às vezes não, às vezes eu percebo que, por exemplo, aquela criança que tem dificuldade de copiar, a professora colabora, coloca textos mais curtos ou menos atividades para aquela criança resolver, né? Então a gente já percebe que a estratégia está sendo colocada em prática. Né? Então esse olhar é muito importante, né? E quando a gente já sabe, então o transtorno ele é um distúrbio de aprendizagem ali que vai permanecer ali por algum tempo, né? Ali a gente foi citado ali alguns, né? Dislexia, disgrafia, desortografia, descalculia e transtornos de atenção e hiperatividade, né? Esses são os que a gente trabalha, né, dentro do AEE, do Atendimento Educacional Especializado. Mas a gente pode estar vendo essas coisas e elas ser uma dificuldade de aprendizagem, não transtorno, né? E aqui a gente vai falar um pouquinho também sobre a diferença entre eles. Então, a dificuldade de aprendizagem, a criança tem obstáculos que podem ser inclusive os mesmos que a gente citou até aqui, né? Ela tem todas essas dificuldades, mas ele é transitório, né? Ele está acontecendo naquele tempo, e quando você vai investigar um pouco como está a vivência dessa criança em família, você pode descobrir que existem coisas acontecendo lá, né? Algum problema familiar, a perda de um ente querido, uma separação, uma mudança de endereço, enfim, um momento de desemprego na família, né? De dificuldades financeiras, enfim. Mas essas dificuldades, elas aparecem naquele tempo e a gente vai trabalhando com essas estratégias que a gente acabou de dizer que os professores acabam propondo, e a gente percebe que eles vencem esses obstáculos, que eles são temporários, né? Isso é uma definição importante de se colocar, que existe uma diferença. Então, os transtornos escolares, eles são específicos, eles cabem dentro do espectro. Se a gente for pegar o DSM, provavelmente a criança vai preencher vários daqueles requisitos ali, daqueles critérios para fechar o diagnóstico, né? Isso os médicos vão usar lá. Então, quando a gente está falando de transtorno, ela é bem consistente que essas condições realmente acontecem a longo prazo e desde sempre, que elas acompanham a criança desde o começo da sua trajetória escolar e vão acompanhá-los aí pela vida toda, na verdade, né? Um transtorno a pessoa não vai
superar, ela Não vai vai sempre curar, né? carregar. Não Vai existe curar. cura. Não existe cura. Né? Não existe cura para transtorno. Existe como se trabalhar isso no dia a dia, com estratégias que possam superar esses obstáculos. Então, é importante que a gente perceba bem que quando a gente fala de transtorno e de dificuldade, isso tem que ficar muito claro. O transtorno é intrínseco, ele é da criança mesmo, né? Ele é orgânico até em alguns casos. Agora, a dificuldade escolar, ela é transitória e ela é extrínseca. Geralmente, a gente mudando uma metodologia ou insistindo mais num conteúdo que a criança está com dificuldade, né, trabalhando com reforço escolar, a gente consegue superar. O transtorno, não. Então é importante, quando essa criança vem lá com um diagnóstico de um transtorno, que a gente pense que ela sempre vai ter aquela dificuldade, né, inerente àquele transtorno, nas atividades que ela vai realizar e que demandam uma determinada habilidade. Tá? Então, daqui para frente, a gente vai falar um pouquinho sobre cada transtorno e é importante que a gente considere essas questões, não generalizando. Ah, a criança faz troca de letra, ou faz hipossegmentação, ou hipersegmentação, então, provavelmente é uma dislexia, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque existe muito critério para fechar cada um dessas possibilidades, tá? Então, falando sobre dislexia, esse termo se refere a crianças que têm sérias dificuldades de leitura, tá? E, consequentemente, de escrita. Então, essa criança, ela tem dificuldades com linguagem e com escrita e com leitura. Na verdade, a parte principal é a leitura, mas a gente sabe que no processo de alfabetização, primeiro a criança aprende a ler e depois ela vai escrever, ela vai transcrever aquilo que ela já consegue ler por aí, né? Fazendo junções ali de letras, né? E formando sílabas nesse processo. Mas primeiro ela aprendeu a ler para depois escrever. Então a dislexia, ela tem um obstáculo muito importante no desenvolvimento dessa aprendizagem de leitura. Essa criança vai apresentar um atraso significativo, né, em relação às demais crianças. Ela vai ter dificuldade, por exemplo, para fazer a relação entre letra e fonema, né, o som da letra e a sua grafia. Ela tem dificuldade para gravar essa informação, né? E na verdade a leitura é uma função extremamente complexa do cérebro, né? A leitura, a escrita e a junção disso tudo, porque elas acontecem em áreas separadas do cérebro. Então, para a criança conseguir juntar isso tudo, é muito complexo. Na verdade, é uma mágica maravilhosa. Leva muito tempo, né, para a gente aprender a ler por isso. Exatamente. Quando as crianças têm dislexia, o trabalho é dobrado ali, né? Muito, muito maior, né? E assim, é um trabalho extraordinário do cérebro que ele consegue fazer. A gente vê essa mágica acontecendo. Quem é professor alfabetizador sabe bem como é gostoso de ver esse processo acontecendo. Mas também é muito angustiante aquela criança que não consegue. Então, assim, tem crianças que têm um atraso na alfabetização, que não se alfabetizam, demora um pouco mais, mas não é dislexia, né? A dislexia é algo muito específico de fato. Então, essa dificuldade na leitura vai aparecer na escrita. Então, as tentativas de escrita da criança vão ser difíceis mesmo. E não só em termos de decodificação, mas de interpretação textual. Então, a criança tem uma dificuldade bem grande. Ela, por exemplo, lê uma frase, por mais que ela decodifique aquela frase, ou que ela consiga fazer, né, a leitura daquela palavra, ela parece não encontrar o significado daquilo que ela está lendo. Né? Então, a questão da dislexia é um distúrbio que vai aparecer desde o princípio da escolaridade, e mesmo que a criança se alfabetize no caminhar da sua vida até adulta, ela vai carregar essas dificuldades, né? Com ortografia, com questões assim de se lembrar, se escreve com S, se escreve com Z, esse tipo de coisa vai permanecer ainda que a pessoa, né, ao longo da sua trajetória escolar se alfabetize e consiga, né, avançar, ela vai carregar sempre essa dificuldade da escrita e da leitura. Ela vai ler, vai ter dificuldade para interpretar
Numa vida mais adulta, isso vai, claro, ficando um pouco mais tranquilo. Claro que se a criança tiver o estímulo necessário, né? Se ela tiver todo um trabalho pedagógico muito bem feito ali, né? A gente sabe de pessoas que são mestres, doutores e que têm dislexia, daí vão ter um apoio para corrigir ortograficamente suas teses. A gente sabe que não é uma sentença, né? Mas que o trabalho dessa pessoa para alcançar o que as outras crianças alcançam com relativa tranquilidade vai ser muito maior. Né? Então, o esforço é muito maior. É um transtorno que precisa de um laudo muito específico, né? Não, a criança tem que ter tido todos os apoios possíveis, né? Tem que ter alguns anos de escolaridade, que é a partir do terceiro ano que vai se considerar de fato essa possibilidade, e é um diagnóstico multidisciplinar, né? Que envolve vários profissionais para que isso seja feito com segurança, né? Um laudo de dislexia não sai assim tão facilmente, não é facilmente percebido. Ele precisa realmente de profissionais especializados para esse laudo. Mas se a criança vem, a gente precisa olhar com muita atenção para a alfabetização dessa criança. Ela é uma condição hereditária e as alterações são mesmo genéticas, né? É uma coisa que a criança já tem recebido aí de seus ascendentes. Muito provavelmente você vai ver no histórico familiar e vai ter outras pessoas na sua ascendência que também desenvolveram esse transtorno, que tem, né, esse transtorno. E a criança que tem esse laudo, né, Ione, ela tem alguns direitos, né? Sim. Quando a gente tem provas oficiais dentro das escolas ou concurso público ou até a universidade, elas têm direito a um ledor, né, na hora de realizar essas avaliações. Então, às vezes é importante a gente fazer uma investigação muito apropriada e conseguir o diagnóstico. Às vezes não é para rotular, tipo, entendi agora. Não, é para garantia de direitos mesmo, para conseguir ultrapassar essas barreiras, né, e administrar esse transtorno ou essa dificuldade de uma maneira socialmente adequada, né? Você tem uma condição, então você tem um direito que te coloca numa posição que não é privilegiada, mas uma posição equânime, né? Que a gente pensa em equidade, então é nesses termos que a gente fala de equidade. Então, a disortografia, ela pode estar associada à dislexia, tá? Na grande maioria das vezes ela está, mas não é obrigatoriamente. E ela está mais ligada à questão não do traçado da letra em si, mas na escrita das palavras. Então, inversão de letras, de sons, né? Letras inadequadas, erro de ortografia mesmo. A gente está falando da escrita da palavra. Então, essa pessoa vai ter dificuldade com pontuação, com acentuação, com paragrafação, na escolha da letra correta que corresponde àquele som. A desortografia, então, ela anda muito perto da dislexia e muitas vezes junto, né? Ela pode estar associada. A disgrafia já é diferente. A disgrafia a gente está falando de letra feia, dificuldade no traçado da letra. É conhecido como letra feia, né? Dá para se dizer assim. Então, a criança tem uma dificuldade na questão motora mesmo, de conseguir traçar aquelas letras. Então, ela tenta fazer a letra, né? Mas acaba, pela dificuldade que ela tem, se tornando lento, né? E muitas vezes ilegível, né? Não significa que ela vai ter um déficit cognitivo, que tem alguma coisa intelectualmente, mas ela está mais ligada à parte psicomotora mesmo. A discalculia é um transtorno na habilidade matemática, tá? Então, ela é uma desordem neurológica, tá? E afeta a habilidade que a pessoa tem de manipular, de compreender, de gravar números, de fazer a relação numeral quantidade, de fazer estimativas, tudo isso está dentro da descalculia, né? Ela, por exemplo, ela pode aprender a fazer cálculos, por exemplo, ela pode aprender a realizar as 4 operações como algo de uma sequência de passos para realizar. Então, ela pode conseguir aprender a automatizar as 4 operações, por exemplo, mas quando ela lê um problema matemático, ela não consegue pensar qual tipo de cálculo que ela vai fazer
para resolver aquele problema. Então, ela não consegue propor uma estratégia adequada para solucionar problemas matemáticos. E isso também já vem desde da concepção dessa criança, porque a gente sabe que, por exemplo, uma criança de 1 ano de idade, ela é capaz de contar pequenas quantidades, não contar sistematicamente como a gente conhece, mas, por exemplo, se eu apresento para ela um grupo de 5 objetos e eu tiro um deles, ela percebe. Uma criança de 1 ano já percebe a falta de um objeto. Isso está ligado à matemática, está ligado à estimativa, né? A criança com descalculia, ela vai ter dificuldade em todas essas etapas. Ela tem dificuldade para contar, mesmo que sejam quantidades pequenas, né? A gente tem que organizar, ela perde a conta, ela não sabe qual ela já contou. Tudo isso está ligado à descalculia. Ela é uma condição parcialmente hereditária, pode ser, tem questões ali de concepção e tudo, né? Que outras que não de informação genética. Então, ela tem é um distúrbio que tem associação, né, dessas condições. E também não tem a ver com perda cognitiva. Não quer dizer que a pessoa que tem a descalculia ela tem uma inteligência abaixo da média, nem nada disso. Pode ser só por questão do transtorno mesmo, assim como acontece na leitura e escrita também. A dislalia, ele é um acometimento da fala, tá? Então, é uma dificuldade de articulação mesmo das palavras. Então, a dislalia, a gente vê, às vezes, crianças, né, vai em sala de aula, por exemplo, observar, e a criança tem trocas na fala, trocas importantes, e às vezes a professora nem fala sobre isso, ela não percebe a importância daquela condição, né? E aí, a dislalia a criança fala de maneira equivocada, na articulação mesmo dos sons, né, dos fonemas, ela tem essa dificuldade. Também troca palavras que são similares, né, palavras que são parecidas na sua pronúncia, e ela pode falar erroneamente, dando um sentido que não é aquele real da palavra, né, ela confunde as palavras que são parecidas, né, na sua sonoridade, né? E muitas vezes ela acaba transferindo também essas trocas para a escrita, da maneira como ela fala, ela também vai escrever. Ali a gente tem ainda os transtornos mistos de habilidades escolares, a gente vê bastante laudo que tem esse CID ali, né, aquela hipótese, porque é uma combinação de vários transtornos desses todos que a gente veio falando até aqui. Pode haver uma combinação, né? E aí o médico vai colocar como transtornos das habilidades escolares, porque ele mistura todas essas dificuldades em vários aspectos, né? Aparece na linguagem, aparece na ortografia, aparece na matemática, e aí o médico pode mandar um laudo com esse transtorno de habilidade que é misto. Não tem uma predominância, né, em relação a um em detrimento dos outros. Cada um deles aparece em proporções menores, mas a combinação deles sugere, né, essa mistura de transtornos de habilidades escolares. Né? Isso mesmo.